Terceiro domingo na Quaresma, série trienal B. O texto do Evangelho para esse domingo é João capítulo 2, a partir do versículo 13 até 22, com a possibilidade de estender até o versículo 25. Embora os versículos 23, 24 e 25 sejam mais uma transição para o capítulo 3. Quem for ler o capítulo 3 de João fará bem em examinar também os versículos 23 a 25. Nós não teremos condições hoje de abordar todo esse texto. Então, estou propondo uma leitura, ainda que rápida, de João capítulo 2, versículos 13 a 22. Os demais textos para esse domingo são o Salmo 19, que é sempre um salmo interessante, na medida em que trata da lei de Deus. Temos Êxodo 21 a 17, que deixa muitos pregadores perplexos, porque eles perguntam qual, afinal, é a conexão entre os 10 mandamentos e o texto de João 2. Bom, é uma boa pergunta que o pregador terá de responder se ele quiser fazer essa conexão. E a epístola, como tantas outras vezes, também nesse período na Quaresma, a epístola faz aquela pontuação, dá aquele enfoque, no sentido de que o pregador não esqueça da cruz de Cristo. Primeiro aos Coríntios 1, 18 a 31, focaliza a cruz de Cristo. Mas a obra de Cristo, que é o foco do período da Quaresma, aparece também nesse texto de João capítulo 2, conhecido tradicionalmente como Jesus purifica o templo. Só que Jesus faz mais do que purificar o templo. E exatamente aquilo que ele diz, além do seu gesto, além de explicar o seu gesto de purificar o templo em Jerusalém, essas palavras de Jesus são marcantes e talvez seja exatamente esse trecho do texto que a gente precisa destacar ou enfatizar. Começando então o versículo 13, que é um versículo que está em todos os evangelhos, está nos 4 evangelhos. Kai engis en topasia ton Judaion, kai anebe eis Hierosolima ho Jesus. Pela ordem do grego, e próxima estava a Páscoa dos judeus, e subiu para Jerusalém Jesus. Tudo arrevezado, mas enfim, as traduções dão um jeito de colocar isso numa ordem mais adequada no português. De qualquer forma, está próxima a Páscoa dos judeus. Então, se há alguma dúvida se esse texto se apropria ou se esse texto é adequado para o período da Quaresma, não resta dúvida, porque está próximo a Páscoa e Jesus vai a Jerusalém. Muito bem, seguindo o versículo 14, Jesus está em Jerusalém, mas não há grande destaque sobre o que ele faz em Jerusalém, porque o ponto focal em Jerusalém é o templo. Então, no versículo 14 diz, Kai heuren ento hiero, tus poluntas boas, kai probata, kai peristeras, kai tus kermatistas katemenos. Jesus encontra heuren, heurisco. Será que ele procurou? Não, ele simplesmente se deparou com uma situação no templo. E aqui é importante que o leitor do texto no grego e também nas traduções perceba a diferença entre dois termos gregos para templo. As traduções tendem a manter essa diferença entre templo e santuário. Jesus entra no templo, que é toda a estrutura, com todos os pátios externos, com os pórticos. Aquela área é imensa, é muito grande. O santuário, evidentemente, era uma área bem mais restrita, mais no centro. Então, nessa estrutura física do hieros, do templo, Jesus encontra aqueles que vendiam bois, kai probata, ovelhas, e peristerás, e pombas, ou pombos, e encontrou também tus kermatistas katemenos, os cambistas, os trocadores de dinheiro sentados. Havia alguma coisa errada em si com esse ato de vender animais e de trocar dinheiro ali?
Aparentemente não. O texto de Deuteronômio, capítulo 14, 24 a 25, dispõe sobre isso. Se a pessoa vem de longe, ou viria de longe para o templo, não poderia trazer o boi ou a ovelha todo o caminho. Então viria até Jerusalém e podia comprar lá. E o dinheiro, os cambistas estavam lá em função da troca do dinheiro, porque as autoridades do templo só aceitavam uma determinada moeda. Tinha que ser, como nós diríamos hoje, em dólar. Não podia ser qualquer moeda. Era, na verdade, uma moeda da cidade de Tiro. Seja como for, Jesus está ali. Então, no versículo 15, kai poiesas fragelion ek sioinion pantas ex ebalen ek tu hieru, tate probata kai tus boas, kai ton kolibiston ex echien tokerma, kai tas trapezas anetrepsen. É uma série de ações. Jesus não falou nada ainda, mas ele fez uma série de coisas. E é um versículo longo, esse versículo 15. Ele vai falar mais adiante, mas primeiro a ação de Jesus que vai resultar em discurso. E esse é, por assim dizer, o início do conflito público de Jesus. Ele entra em conflito com as autoridades religiosas que vão questionar o que Jesus está fazendo. Começa a se cumprir aquilo que João anuncia no assim chamado prólogo, em 1:11. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então, o que Jesus faz? Diz que ele fez um chicote. Alguns copistas, para atenuar isso, colocaram um ros no texto. Uma palavrinha grega, ros, que faz com que seja algo como um chicote. Porque fica estranho Jesus fazer um chicote. E por que ele fez um chicote? Ora, era proibido entrar na área do templo portando armas ou, de repente, chicotes. Então, Jesus pega as cordas que estavam ali na área do templo e fez um chicote. E aí ele expulsou daquela área do templo, da parte externa, ou mais exterior, ele expulsou as ovelhas, os bois, e derramou o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Uau! E no versículo 16, kai tois tas peristeras polusin eipen. E ele falou, agora Jesus começa a falar, e aos que vendiam as pombas, ele disse. Interessante que ele só se dirige a eles. E aqueles que vendiam os bois e as ovelhas. As pombas, na verdade, eram para as pessoas mais simples, mais pobres. Quem não podia ofertar ou oferecer um boi ou uma ovelha, tinha a opção, devido à sua pobreza, de oferecer pombos. Então, para esses, Jesus disse, aratetauta enteuten, tirem essas coisas daqui, ou para fora. Me poiete ton oikon tu patros mu oikon emporio. Não façam da casa do meu pai. O evangelista disse que Jesus estava no templo, na estrutura física. Jesus descreve aquele local como a casa do meu pai. E ele não quer que ela seja transformada em oikon emporio, numa casa de empório, uma casa de negócios. Interessante isso. Esse texto, evidentemente, tem uma intertextualidade com Zacarias 14, mas isso é uma coisa que não podemos examinar aqui agora. Significativo é o versículo 17. Emnestesan hoimatetai autu hoti gegramenonestin, hotzelus tu oikuzu katefagetai me. Esse é um texto que só aparece em João e é uma reminiscência, uma lembrança de um texto do Salmo 69, versículo 10. Interessante, de repente aparecem os discípulos. É claro, eles sempre estão com Jesus, mas até esse momento Jesus estava sozinho. Agora os discípulos estão com ele, ou ao menos os discípulos são aqueles que se lembram do que está escrito.
Eles, na verdade, só entenderam o que aconteceu, como vai ser dito no final, depois, lá no final, depois da Páscoa. Eles entenderam o que Jesus fez e é exatamente por isso que esse texto está no Evangelho. O texto continua com o versículo 18, agora entram em ação os líderes dos judeus, ou então, como diz o texto de João, hoi judaioi. Esse é um grande problema de tradução, são os judeus, ou são os líderes dos judeus. A nova tradução na linguagem de hoje prefere os líderes dos judeus, porque na verdade não são todos os judeus, nem os judeus de todos os tempos, mas aquela liderança daquele momento, naquele momento. Apikrites an hoi judaioi kai eipan auto. Dois pequenos detalhes. Literalmente, a gente teria que traduzir, os judeus responderam, mas evidente, Jesus não fez pergunta nenhuma. Por isso o verbo apokrinomai pode ser traduzido, e em muitos momentos é traduzido por tomou a palavra, ou tomaram a palavra. Eles começaram a falar e disseram a ele. E o verbo é um fenômeno interessante no grego bíblico, eipan. Essa desinência é uma desinência do primeiro auristo, tipo elisan, em cima de uma raiz do auristo segundo. Aqui a gente esperaria eipon, mas está escrito eipan para ficar bem claro que foram eles, terceira pessoa do plural, que disseram a Jesus ou perguntaram para ele: Ti semeion deiknueis hemin hotitauta poieis. Que sinal mostras a nós que essas coisas fazes? Então, o sinal já estava dado, já havia um sinal ali. Mas como acontece tantas vezes nos evangelhos, eles pedem mais um sinal. E sinal e milagre no evangelho de João estão muito próximos. Que tipo de sinal? Eles não explicam, mas eles pedem, nós queremos um sinal. E aí Jesus responde e, na verdade, lhes dá um sinal. Nem sempre Jesus dá uma resposta tão positiva assim. Eles, não, nenhum sinal será dado. Aqui Jesus responde para eles. Ele diz o seguinte, versículo 19. Apikrite Jesus kai eipenautois. Jesus respondeu, agora sim, respondeu e disse-lhes: Lisate ton naon tuton kai entrizin hemerais egero auton. Destruam este naos, este santuário, e em 3 dias edificarei o mesmo. Eu o levantarei. E agora sim, agora não é mais o termo hieron, não é mais a estrutura física, mas é naos, é o santuário. Essa sutileza está aqui e ela é importante. Os judeus, evidentemente, entenderam no sentido da estrutura física, porque a resposta deles mostra isso. E esse é um fenômeno comum em João, o mal-entendido. Jesus fala como alguém que vem do alto e as pessoas entendem como pessoas que são aqui de baixo. Eles entendem sempre no sentido material ou físico. E Jesus entende isso num sentido teológico ou espiritual. Então, Jesus diz, olha, vocês vão destruir o santuário. E é o que vai acontecer na história de Jesus. E ele vai reerguê-lo em 3 dias. Agora vem o comentário do evangelista. Nós já sabíamos que Jesus estava falando não do templo físico, daquela estrutura, daquela construção enorme ali em Jerusalém, mas, e por isso temos aquilo que se chama de ironia dramática, quando o leitor sabe o que os personagens da história não sabem. Eles não sabem, eles não estão informados disso. Versículo 21. Ekeinos de elegen peritunau tu somatos autu. Aquele, a saber, Jesus, falava a respeito do santuário do seu corpo. Então, ele não falava da estrutura física daquele templo, mas ele estava falando de um outro santuário.
Tudo depende mais ou menos de para onde Jesus estava apontando. Destruam este santuário. Qual deles? Será que Jesus estava apontando para lá ou ele estava apontando para si mesmo? Na verdade, ele provavelmente não apontou para lugar nenhum. Por isso os líderes judeus entenderam do jeito que quiseram. Mas semanticamente ou pelo contexto a gente sabe que Jesus estava apontando, mesmo sem fazer o gesto, apontando para si mesmo porque ele falava do seu próprio corpo. Versículo 22, para concluir o texto grego, hote un egerte ek nekron, emnestes an hoimatetai autu, hote tutu elegen, kai episteus antegrafe kai to logo hon epen ho Jesus. Quando, pois, foi ressuscitado dos mortos, ou do meio dos mortos, os discípulos dele se lembraram que ele falou isso. De novo, essa questão da lembrança, que já apareceu no versículo 17. Mais adiante em João diz que a ação do Parácletos, do auxiliador, do consolador, é exatamente trazer à memória aquilo que Jesus falou e aquilo que Jesus fez. Então, isso é um fenômeno pós-pascal. Então, o que eles se lembraram? Eles se lembraram que Jesus falou isso, e agora, de novo, bastante significativo esse final, e acreditaram na Escritura e na palavra que Jesus lhes falou. Interessante. Já aqui, em vários outros momentos no Novo Testamento, se equipara a palavra de Jesus com a Escritura. E aí fica bem claro que temos dois testamentos. De um lado temos a Escritura, que é o Antigo Testamento, e agora a palavra de Jesus, que é o Novo Testamento. Aqui temos, pois, um texto de Quaresma, muito importante para nos lembrar que Quaresma não é nós na foto, não é voltado para nós. Os discípulos aparecem apenas como aqueles que lembram as coisas que Jesus fez. É o que nós também fazemos, mas o foco, o ponto focal aqui é Jesus e as suas palavras. E ele fala a respeito do seu corpo. Ele fala da cruz, ele fala da ressurreição, ele fala da destruição do santuário e da sua volta, da sua reconstrução. Como resultado da paixão de Cristo, nós temos um novo templo. E aqui agora entraria toda a carta aos Hebreus, que coloca isso de uma forma muito clara, essa contraposição entre um santuário terreno e o santuário celestial. Em todo caso, onde está a presença de Deus? A presença de Deus se dá em Jesus, e ela é bem concreta, ela é bem física, na palavra dele e na palavra visível, na água do batismo e na ceia do Senhor. Portanto, nós não estamos mais atrás de templos. Tem gente que quer reconstruir o templo de Jerusalém, mas que perda de tempo, para que isso? Jesus diz, agora o templo passa a ser o corpo dele. É em Jesus que Deus se faz presente. E, como uma reflexão adicional, tem muita gente que briga por templos. Ah, não pode mexer aqui. Ah, esse púlpito sempre esteve aqui. Aqui eu sempre sentei aqui. Essas cadeiras não podem ser mudadas. E a gente briga por causa do templo ou dos templos. Mas a gente deve mesmo brigar pelo templo, pelo santuário de Deus entre nós. É a presença de Jesus. Se ele não está presente na sua palavra e nos sacramentos, aí nós temos que protestar. Por quê? Porque a partir da morte e ressurreição de Jesus, a presença de Deus se dá através de seu Filho. É ele que nos revela o Pai. E esse é o grande benefício da paixão e morte de Cristo. Temos um novo templo. Portanto, muito mais do que purificar o templo, Jesus propõe e nos traz um novo templo.